Olá, turmas dos segundos anos tarde, F, G, e agora a turma do segundo E, também que vai fazer parte aí da meu grupo de segundos anos, né, que eu vou passar a dar aula a partir desse semestre, né, dando continuidade ao belo trabalho do professor Igor. A turma do segundo E agora também, né, vai ser ensinada em Química por mim, né? Então, particularmente a turma do segundo E, me apresento, eu sou a professora Joana Dantas, né? Já sou professora da casa há um bom tempo, né? Pelo menos há uns mais de 10 anos, e a gente aí vai continuar, vai completar o ano juntos, juntamente com as turmas do F e G, né? Na disciplina de Química. Então, a gente vai ainda ter outras oportunidades para se conhecer melhor. Essa aula, né, essa aula de revisão, né, ela vai aí equilibrar, né, todos os segundos anos nos assuntos que a gente mais precisa sair do primeiro semestre sabendo para avançar na química do segundo ano, que é a físico-química. Então, a gente vai alinhar esses assuntos e dessa maneira, quem está devendo alguma nota, né, vai utilizar essa aula para fazer as atividades de recuperação. E quem não está devendo nenhuma nota, né, é importante também aproveitar como reforço do estudo, né, e também assim ganhar um ponto extra, tá certo? Mas antes da gente ir para a aula de revisão, vamos aí lembrar de se inscrever no canal da escola, se você ainda não fez isso, curtir os vídeos, porque isso é uma maneira de você prestigiar o trabalho dos professores, tá ok? Vamos lá. Na última videoaula, a gente trabalhou, na verdade, um aprofundamento que começa nos conceitos de misturas homogêneas e heterogêneas de maneira simplificada lá no fundamental, né? De modo geral, a gente chama de misturas, né, a partir do momento que você junta duas ou mais substâncias que eram puras sozinhas e deixam de ser puras para serem misturas. E de maneira simplificada, a gente tem as misturas divididas em, consegui se posicionar aqui. A gente tem, de maneira simplificada, as misturas divididas em. Só um minutinho. Então, vou botar aqui. Homogêneas e heterogêneas. Então, lá no fundamental, a gente aprende de maneira simplificada que a gente tem essas duas situações de misturas de substâncias. As homogêneas são aquelas que a gente chama de diz que tá tudo junto, de um jeito assim, tudo tão misturadinho que nosso olho não percebe. E também, se a gente colocar ali situações de métodos de análise, né, de separação, vai ser mais difícil porque tá tudo tão junto, de tal maneira que forma uma única fase, né? Ou seja, uma fase só, monofásica, né? Tem apenas uma fase, a borrachinha. Então, lá no fundamental, você aprendeu que quando você tem uma mistura onde tudo está bem unido, formando uma única fase, é uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea, ela então tem um nome, porque na verdade, o que é que acontece quando a gente diz que está tudo bem junto, misturado mesmo, né? Está com aspecto homogêneo de uma coisa só. O que está acontecendo aqui na mistura homogênea é que existe algo sendo dissolvido e algo dissolvendo, certo? Esse algo sendo dissolvido é o que a gente chama de soluto. Então, o soluto tá sendo dissolvido. E quem é que está dissolvendo o soluto? O nome da substância que está dissolvendo o soluto é o solvente. Então, solvente não é só aquele material que a gente compra lá no depósito para poder limpar as coisas, que inclusive vai solubilizar as coisas, vai dissolver a sujeira. Então, o solvente é quem dissolve.
Então, uma mistura homogênea é feita de substâncias que estão dissolvidas umas nas outras. Isso se dá porque o tamanho das partículas entre o soluto ou o solvente, e lembrando que pode ter mais de um soluto, né, nessa mistura, mais de uma coisa sendo dissolvida pelo mesmo solvente, é tão pequenininho o tamanho das partículas, né? As partículas são menores possíveis dentro comparado a outras misturas, que aí realmente formam uma única fase, né? Você só tem uma fase. São então misturas monofásicas. E aí a gente chama esse tipo de situação, a mistura homogênea, de solução, ou mais completamente, solução verdadeira. Ou seja, é porque tem outras mentirosas? Não. É porque, na verdade, aqui é uma solução verdadeira, é uma mistura homogênea, onde que você naturalmente vai dissolver uma na outra sem a ajuda de calor, né, de pressão, certo? Então, lá no fundamental, a gente aprende que quando isso acontece, é a mistura homogênea. Então, agora a gente vai começar a trabalhar o assunto chamando as misturas homogêneas, especialmente, né, na situação onde você não precisa favorecer essa dissolução, de solução verdadeira, ou simplesmente solução, onde tem um material ou mais de um material dissolvido no outro. Quem é dissolvido é o soluto, quem dissolve é o solvente. E aquelas misturas que não formam uma única fase, ou seja, que vão ali estar juntos de duas ou mais substâncias, mas que vai formar fases que não necessariamente correspondem ao número de substâncias, porque você pode ter dentre elas algumas que interagem entre si, com outras não, então formam fases, são as misturas heterogêneas. Só que a gente aprende só assim no fundamental. Quando chega aqui no segundo ano, a gente vai entender que tem misturas heterogêneas que, de fato, o seu olho percebe a divisão de fases, mas tem outras que não. Então, com isso, você até às vezes acha que são misturas homogêneas, que são soluções, mas na verdade não são. Nessa situação, então, tem tipos diferentes de misturas heterogêneas. Existem as misturas heterogêneas que você não consegue realmente perceber a olho nu, que tem fases. Essas misturas heterogêneas a gente chama de emulsões, né? Ou também os chamados coloides. Que diabo é isso? São misturas heterogêneas, onde as partículas das substâncias já são maiores do que nas homogêneas, ao ponto de então não interagirem tão bem em formar uma única fase, mas ainda não são tão grandes que o seu olho não percebe. Então, seu olho acha que é uma coisa só. Então, elas têm mais de uma fase, certo? Tem mais de uma fase. Essas misturas heterogêneas, os emulsões, os coloides, são exatamente aí encontrados em várias coisas que a gente utiliza no dia a dia. A maionese, a gelatina, as tintas, né, o chantilly, certo? Mas tem misturas heterogêneas que não só elas formam fases, de fato, mas as partículas são as maiores possíveis, que elas são percebidas ao olho nu. São as suspensões. Então, as suspensões vão ser aquelas misturas heterogêneas que tá claramente ali, você consegue ver. É o caso quando você mistura, por exemplo, uma água em um óleo, quando você mistura a água e areia. Tem um medicamento, que é o sulfato ferroso, por exemplo, que a gente, para tomar, a gente tem que dar uma misturadinha, porque o sulfato ferroso vai todo pro fundo. Então, quando você vai tomar, você tem que mexer para tirar lá a dose que você precisa. Então, as suspensões são formadas por partículas ainda maiores, de tal maneira que não se interagem e formam também mais de uma fase, mas essas fases são percebidas pelo seu olho, tá certo? Então, recapitulando, as misturas homogêneas são chamadas de soluções, porque têm materiais dissolvidos em outros, os materiais dissolvidos são o soluto, né? E o material que dissolve é o solvente, tá certo? Na escala, em relação ao tamanho das partículas, tem o menor tamanho possível, as partículas de uma solução, de uma mistura homogênea. Em relação ao tamanho da partícula, existe um tamanho intermediário de partículas que formam misturas, que formam fases, são as emulsões e os colóides. Então, aqui as partículas já são um pouquinho maiores do que nas homogêneas. E as suspensões são misturas heterogêneas, onde as partículas são as maiores possíveis ao ponto de formar fases e seu olho perceber.
Então, basicamente, eu vou cobrar isso na global, sem explorar ainda de maneira afintuosa, né, com afinco, aliás, com afinco, a parte dos cálculos, que são as concentrações das soluções que a gente viu na última videoaula. Então, a solução ou as misturas, né, heterogêneas, elas vão ter quantidades dessas substâncias, que a gente vai, então, ter uma proporção, que a gente chama isso de concentração, quantidade, né, quantidade dessas misturas, concentração, então, das soluções. Só que eu não vou cobrar essa parte, eu vou cobrar basicamente ainda o conceito, os aspectos qualitativos. Então, peço que vocês revisem, inclusive a última videoaula, pesquisem também no livro e tirem suas dúvidas, tá certo? A gente fica por aqui e a gente vai se falando, tá bom? Boa revisão, um abraço.